Porque o louvor, irmãos, é aquele que prepara o caminho. E tem esta noite preparado o caminho. Como a Rose já falou, através dos louvores, Deus falou no seu coração. Porque o louvor, ele é anestesia para o bisturi, que é a palavra. Então, para Deus operarmos, você tem que ser anestesiado pelo louvor. Você tem que ser anestesiado pela adoração. E você tem que abrir o seu coração para receber a palavra, ao qual o Espírito Santo preparou para cada um de nós aqui esta noite. Então esteja ligado nos céus. Quando o salmista lhe falou que o Senhor adestra as nossas mãos, porque a nossa mão é a mão que leva a espada do Senhor, e a espada representa a palavra de Deus. Glória a Deus. E os dedos para a guerra. Porque enquanto eu pelejo, irmãos, como eu já falei que eu gosto de um fundo musical, é porque enquanto eu estou pelejando, os dedos estão guerreando. Glória a Deus. Então fique ligado naquilo que o Espírito Santo preparou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 1. Os que forem encontrando, se colocando de pé. Versículo 3, a partir do versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior que governa o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do 4º dia. Agora vá até João capítulo 1 e versículo 1. Do Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. Aleluia. João 1.
diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco o Senhor na brecha. Deus, para que o Senhor venha me usar. E não permita, Senhor, que eu te use. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu seja a boca, Senhor, de Ti. Que eu seja, Senhor, a Tua voz aqui esta noite. Que a Tua palavra seja enviada, Senhor, com poder e autoridade. E que a Tua palavra produza o resultado ao qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Pedir para o William baixar só um pouquinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, o poder da criação de Deus e a revelação de João. Nós vimos aqui na revelação de João coisas maravilhosas, nunca ditas entre os 3 primeiros evangelhos. Uma revelação maravilhosa, porque João foi o discípulo da revelação. Pois nós vemos ele recebendo essa revelação em João 1. Nós vemos ele recebendo muitas revelações em Apocalipse. Pois ele era o servo do Senhor que estava ali na ilha de Patmos. Lugar este onde só iam delinquentes, homens perigosos, homens indignos de estarem na presença de Deus por conta daquilo que eles faziam. E João foi lançado ali por conta de pregar o Evangelho de Cristo. E na criação, irmãos, todos nós sabemos que Deus colocou o homem ali para cuidar do jardim do Éden. E esta criação, este projeto inicial de Deus, ele não pode, irmãos, ser aniquilado sem que antes Deus conclua este projeto. Pois senão o escritor de Jó estava mentindo quando ele falou no capítulo 42, versículo 2, que todos os propósitos de Deus não podem ser interrompidos. E qual foi o primeiro propósito de Deus? Que o homem vivesse no jardim de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha colocado ali e lavrando a terra. E nós vamos ver, irmãos, que essa criação, um dia, ela voltará para o seu habitat original. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Quando nós vemos a palavra do Senhor sendo revelada para João, também ali no versículo 14, aonde ele diz:
E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Porque desde o início, o Verbo, Jesus Cristo, estava lá na criação. Porque sem Ele, tudo que nós vemos aqui nessa terra, nada tinha sido feito. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque nós somos criação de Deus. E nós fomos criados, irmãos, para o glorificar, para adorá-lo. Apesar de nós hoje termos a nossa vida, a nossa carne corruptível, nós herdaremos, irmãos, um dia um corpo incorruptível, que não se pode apodrecer, mas um corpo eterno. Porque esta se trata do projeto inicial de Deus. Pois assim como Deus falou que criou o homem à sua imagem e semelhança, aonde o homem não podia morrer, pois era eterno, Deus fará assim um dia com as nossas vidas. Pois Deus nunca desistirá do seu projeto inicial. Nós vemos, irmãos, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós, não nos dias de hoje. João já estava falando no presente naquela época, porque eles viram a glória de Deus manifestada em uma carne, em um corpo. Mas a palavra de Deus diz que chegará um dia que o Senhor se revelará para nós. Aí sim, nós veremos a sua glória. Mas não a glória ao qual os homens viram naquela época, mas uma glória resplandecente. Uma glória ao qual a palavra de Deus diz que os seus olhos são como chama de fogo. Ao qual, quando João olhou para Deus, para Jesus Cristo, aí naquela revelação, João não se conteve e caiu no chão. Porque a própria palavra de Deus diz que ninguém podia ver Deus, pois aqueles que vissem a Deus, não da forma que Jesus Cristo estava, irmãos, mas o Deus glorificado não podia viver. E este Verbo, que representa a palavra de Deus, se fez carne, habitou entre nós e manifestou muitos milagres, prodígios, para a nossa edificação, para a nossa vida. Nos deu o maior exemplo de amor. Exemplo esse, irmão, que homem nenhum nunca poderá fazer com a sua própria carne. Ainda que um se crucifique, ainda que um deixe que todo o seu sangue caia por terra, não vai alcançar o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus, irmãos, não foi apenas ali na cruz do Calvário, mas foi se manter puro. Pois ele morreu sem nenhum pecado, diz a palavra do Senhor. Se manteve puro, purificado. E todos aqueles que se achegavam a Ele também eram purificados. Ainda que não deixassem
de pecar, mas saíam daquela maneira ao qual eles viviam. E aí na revelação de Apocalipse 19:12, João diz: os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama o Verbo de Deus. João, no seu evangelho, diz que ele era a luz da vida. Ele era que manifestava a vida em nossa vida. Ele era que nos dava a vida para cada um de nós. E até hoje nós vivemos por Ele, irmãos. Isso não mudou. Porque enquanto Deus tiver misericórdia de nós, ainda que aquele que esteja perdido, ainda que aquele que esteja desviado, ainda que aquele que esteja longe da presença de Deus, tem o privilégio de se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele, pois a sua misericórdia não tem fim. Então nós cremos neste Deus. Nós vemos que desde o início Ele era o Verbo de Deus, ou seja, Ele era a palavra de Deus que manifestou toda a criação dos céus e da terra. E por Ele, irmãos, tudo aquilo que se fez, se Ele não existisse, não poderia existir. E nós servimos este Deus que teve um poder de manifestar toda uma criação, manifestar tudo aquilo que há na face da terra. Mas apenas uma coisa diz a palavra de Deus: não foi ele que inventou, mas Satanás, que foi a mentira. João em Apocalipse viu Jesus Cristo com suas vestes salpicadas de sangue. E nós aprendemos que o sangue representa a vida. E nele havia vida. E hoje nós vivemos por conta do sangue de Jesus Cristo, que manifestou a vida dele em nossas vidas. Pois assim como a lei já ensinava, em Levítico 17:11, que a vida da carne está no sangue, mas não no sangue, irmãos, comum, ou no sangue de touros, ou no sangue de ovelhas, de carneiros, não. Hoje, irmãos, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e que nos dá o direito da vida eterna. É por este sangue que nós vivemos. Pois o sangue, irmãos, no sangue há a vida. E é neste sangue que nós vivemos. Assim como em sua revelação, ainda em Apocalipse 1:5, onde ele diz: aquele que não ama, é aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, nos dando vida. Pois se nós não tivéssemos sido libertados do nosso pecado, a qualquer momento que nós morrêssemos, nós estávamos condenados, pois mesmo a pessoa estando viva e estiver na prática do pecado, a palavra diz
que ela está morta. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta é a graça de Deus, irmãos, para as nossas vidas, pois isso é o que Ele quer nos dar, uma vida eterna, uma vida de abundância, uma vida onde a palavra de Deus, em sua revelação ali na ilha de Patmos, João tem, que não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois Ele próprio, Jesus Cristo, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E é esta eternidade que nós estamos, irmãos, esperando. O que devemos, irmãos, fazer? No que devemos preservar a nossa fé? No que devemos preservar esta aliança? Paulo fala aos Filipenses 2,14, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É apenas na palavra que você mantém esta aliança. Porque a palavra própria diz que a sua perseverança não será inútil. Mas você não pode dizer, eu estou perseverando, mas não está adequado na palavra. Pois o verbo é a palavra. A revelação de João, quando ele falou, o verbo estava com Deus, está falando de Jesus Cristo. E o verbo era Deus. Por que era? Será que ele não é mais Deus? A sua palavra diz que ele não usurpou-se de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo em forma de carne, se tornando o mais desprezível entre os homens, diz a sua palavra. Ele se tornou o pior de todos os homens. A sua própria palavra diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele passou. Será que Jesus Cristo, irmãos, teria que passar tudo o que ele passou para aprender a obediência? Mas ele queria dar um exemplo para as nossas vidas. O exemplo para obedecê-lo. Independente daquilo que você está passando, independente daquilo que você está enfrentando, obedecer o verbo é obedecer a sua palavra. Pois este é o verbo vivo que desceu dos céus. Já na sua primeira carta, João diz no capítulo 5, versículo 5, como venceremos o mundo? Ele faz uma pergunta. Quem são aqueles que vencem o mundo? Quem são aqueles que vencerão o mundo? Senão aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É dessa forma, irmãos, que nós alcançaremos esta promessa. Muitas pessoas querem uma bênção e muitas das vezes se frustram se esta bênção ela não chega no momento em que elas querem. Estão trocando a promessa pela bênção. Pois a promessa de Deus é que você passaria da morte para a vida. Essa é a maior promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas.
Pois assim como João, no mesmo capítulo, nessa carta, diz, no versículo 7, que os céus testificam três: o Pai, a Palavra e o Espírito. Por que João não cita o nome de Jesus? Por que João não cita o nome Filho? Porque Jesus Cristo, Ele é a Palavra. Jesus Cristo, Ele é o Verbo de Deus que desceu dos céus e se tornou homem como cada um de nós e passou por coisas maiores, piores, terríveis do que a nós muitas das vezes passamos em nosso dia a dia e murmuramos. Pois no momento que Jesus Cristo teve, irmãos, uma fraqueza, Ele falou: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ali na cruz, irmãos, quando Ele estava prestes a ser erguido, assim como a serpente foi erguida no deserto, Ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Porque ainda que você, irmãos, venha pedir algo para Deus, você tem que pedir que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Porque a oração, irmãos, não é para você dizer o que Deus tem que fazer, mas é para você entender o que Deus quer que você faça. Essa é a oração. Aleluia! Aleluia! É assim que nós alcançaremos este privilégio de nos assentarmos com Jesus Cristo ali na glória, sentarmos ali na mesa onde a sua palavra diz que Ele nos servirá. Jesus Cristo, irmãos, você já imaginou o próprio Senhor Deus servindo-nos ali num banquete celestial? A palavra de Deus nos declara isso. E assim como Jeremias 1,12 diz que Ele vela para que se cumpra a sua palavra, eu creio que ela se cumprirá sobre as nossas vidas, sobre a igreja, que não voltará para trás, que não largará a sua mão do arado, porque a sua palavra diz que aquele que larga a mão do arado não é digno dele, não receberá esta glória, não receberá este galardão. Mas nós, irmãos, que perseverarmos até o fim, a palavra nos garante, através da boca de Jesus Cristo, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Como Deus nos chama, irmãos? Deus nos chama de diversas formas. Deus não nos chama de cristão, pois, como eu já declarei aqui, que cristão foi falado pela sociedade de Antioquia. Deus nos chama de filhos e também nos chama de suas testemunhas. Pois nós somos as testemunhas de Jesus Cristo aqui nesta terra. Nós somos as suas testemunhas, irmãos.
E o que Jesus, o que a palavra declara quando Ele nos chama de testemunhas? Isaías 43:10 diz: vós sois minhas testemunhas, meus servos, para que creais, para que entendais que eu sou o Senhor Deus. Porque, irmãos, se nós não entendemos, se esse entendimento não dessemos, se nós não nos alimentarmos do entendimento que a palavra de Deus está nos revelando, acontece o que Jesus falou em Mateus 13:19, ouvindo o meu servo a palavra e não a entendendo, vem o maligno e a me rouba. Pois muitas pessoas passam por isso. Pois vem a igreja, ouve a palavra e não compreende, e quando passam pela dificuldade lá no mundo, não sabe como enfrentar a dificuldade. Por quê? Não entendeu a palavra e o maligno a roubou. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que guardar as nossas palavras, a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecar contra Ele. Não pecar contra Ele quando vinha peleja, não pecar contra Ele quando vinha dificuldade, não murmurando, não atribuindo a Deus falta alguma, mas sendo guiados pela palavra do Senhor, que é o Verbo, ao qual está testificando lá nos céus, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Este é o Verbo vivo. Este é o Verbo, irmãos, que nós temos que colocar em nosso coração. O Verbo verdadeiro é a palavra do Senhor que nos guiará, que nos levará, que nos conduzirá a esta vida eterna. Aleluias. João revelou também que Ele é a luz dos homens, irmãos. Ele é a nossa luz. 2 Timóteo 1,10 diz: nosso Salvador Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos, a dimensão, o poder da palavra, o poder do Evangelho? Pois a imortalidade, você só passará da morte para a vida se você estiver ligado no Evangelho, se você estiver ligado na palavra, se você estiver ligado no Verbo vivo, que todos representam Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque é por Ele, irmãos, que nós não entraremos no julgamento eterno. É por Ele que nós não seremos condenados. Porque quando nós entendemos, e o maligno não nos rouba a palavra, quando o maligno não nos rouba a semente, ao qual está sendo enviada em uma terra fértil, que é representada pelo nosso coração, esta semente ela dará frutos, esta semente ela mostrará para cada um de nós o
verdadeiro sentido, que representa vivermos para Ele, vivermos por Ele e vivermos através do Evangelho. Vamos voltar lá para a criação. Irmãos, como clareia o nosso dia? Sol. Através do sol, né? O sol traz a claridade para este mundo. Certo ou errado? Mas Deus disse que o sol só foi criado no quarto dia. No primeiro dia já havia luz. E João falou, revelando esses mistérios. O Verbo é a luz dos homens. Antes de Deus criar os céus, lá nos céus, o sol, Jesus Cristo já iluminava a terra através da sua glória. Como que vai ser a eternidade? João revela que não haverá mais sol nem lua. Quem iluminará o mundo? Quem iluminará a terra? Pois Jesus Cristo, Ele é a luz e nos conduz à eternidade. Por isso, Salmo 119, versículo 105 diz: luz para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque é através da luz, não do sol e nem da lua, que nós alcançaremos. Pois assim como na revelação de João e Apocalipse diz que Jesus Cristo, Ele é o sol da justiça. E o nosso presente? Nós somos o espelho que reflete esta luz em meio às trevas. Pois assim como Filipenses 2,15 diz: torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós somos esses luzeiros, irmãos. Não os luzeiros que ilumina esta terra, o sol e a lua não, mas nós somos estes luzeiros que iluminam as trevas. Nós somos luz. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo, porque a luz, ela só ilumina onde há trevas, e a terra está em trevas. Mas a própria palavra diz que a terra está cheia da sua glória. Aonde está a glória de Deus, irmãos? Na minha e na sua vida. Ele é a luz da terra. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz dos homens.
como João declara no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 3. Ele é a luz dos homens. Então, para que nós, irmãos, venhamos resplandecer essa glória, nós temos que estar, como Paulo declarou aos Filipenses, torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. Nós somos esses luzeiros que resplandecem no meio das trevas. Porque quando não haver mais a face desta terra, como nós vemos com os nossos olhos físicos, apenas habitará nela aqueles que estiverem, como Paulo declarou aqui em Filipenses. Então, que nós venhamos entender, que nós não venhamos deixar essa palavra fugir. Porque quando Jesus Cristo falou que o maligno rouba a palavra daquele que não entende, estava falando da semente lançada ao meio do caminho. Você, irmãos, não pode estar disperso no meio do caminho, não. Você tem que estar atento, pois você tem que representar a semente que foi lançada na terra fértil, ao qual dá da semente o seu fruto a 30, 60 e 100 por um. É dessa forma que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Uma noiva imaculada, sem ruga, sem mancha, uma igreja gloriosa. Esta é a igreja que Jesus Cristo vem buscar. Esta é a igreja que é usada como luzeiro neste mundo. Não deixe a sua lâmpada apagar, não deixe o seu fogo apagar, mantenha este fogo aceso dentro de si, coloque a lenha, coloque o madeiro, coloque para que este fogo não venha se expandir. Não, irmãos, este fogo tem que estar aceso quando ele vir. Não seja uma igreja louca. Pois a igreja que ficou também era virgem. Não foi uma prostituta. Jesus Cristo não usou o exemplo de uma prostituta. Usou o exemplo de 5 virgens. Cinco virgens que não guardaram o azeite em suas lamparinas. Mas nós, eu declaro que esta noite somos as 5 virgens que estavam com as suas lamparinas cheias do azeite dos céus. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Eu falei no início, irmãos, que Deus, Ele não mudará o seu projeto. E o projeto do início, irmãos, era o Jardim do Éden. E o projeto de Deus, depois da grande tribulação, nesta terra, continua sendo o jardim.
mas um jardim glorioso, com ruas de ouro. Aleluia. Um lugar onde nós iremos morar. Para você ter um entendimento, para vocês entenderem como será a nossa eternidade, se lembre do jardim do Éden. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos pela tua palavra, que representa o Senhor, que testifica aí nos céus, junto com o Pai. Aleluia! Senhor amado, vem sobre nossas vidas, sobre a tua igreja, manifestar o teu poder, manifestando, Senhor, a tua palavra em cada coração, pois nós somos as tuas testemunhas, para que, meu Pai, nós criamos, para que nós entendamos que só o Senhor Deus, que não existe outro além de ti, pois o Senhor é a luz dos homens, pois o Senhor é a luz deste mundo. Põe as nossas vidas em tuas mãos, guia os nossos passos, guia os nossos entendimentos, ó Deus, para que o maligno, Senhor, não venha roubar, e para que na peleja, Senhor, nós não venhamos estar despreparados, mas, Senhor, continua testando a nossa mão, Senhor, para a peleja, e os nossos dedos, ó Pai, para a guerra, para a honra e para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Aleluias, que assim seja, graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.